É preciso varrer do país, palavras deles, essa hediondez. É preciso que a pátria brasileira não continue sendo o reservatório para onde a dignidade universal dos povos faça correrem os condenados pela eterna luz inapagável da verdade. Freiras, monjas, abadesas, mulheres ensandecidas pelo fanatismo, deprimidas moralmente pelo silício e pelas obscenidades misteriosas dos conventos. Aqui ele está criticando o mistério, né, dos conventos, dizendo, chamando isso de obsceno, como se não fosse obsceno o mistério que a própria maçonaria jura encerrar em si mesmo em seus rituais. Mulheres que se insinuam no lar alheio pelo veículo da crença, é preciso que saiam tangidas pela voz imperiosa do querer nacional. Né? Então está pregando aí contra as monjas, contra essas mulheres crentes, né, chamando elas de fanáticas aí, e deprimidas moralmente pelo silício. Os meios a empregar são a propaganda pelas conferências, pelas publicações, pelo ensino da mulher, desviando-a das seitas fanáticas e pela escola. As lojas maçônicas, né, salvo algumas exceções, não se acham em condições de poderem sustentar a luta com o clericalismo sem que haja completa remodelação da ordem. Então, é uma revolução aqui pregada, né, através das propagandas, do ensino da mulher, das publicações aqui, né, lembrando que eles têm grande influência nos jornais e tudo mais, né. Todos os maçons dedicados, consoante as normas do livre pensamento militante, deverão assumir perante as lojas um compromisso de coerência exemplar da doutrina com os atos, remodelando a educação da família de modo a afastar a mulher e os filhos do contato pernicioso do padre. Isoladamente e em conjunto, os maçons devem negar sistematicamente todo e qualquer auxílio material e moral às associações religiosas e ao clero em geral. Cada chefe de família deve fazer o possível para evitar que sua família seja contaminada pelos sentimentos e práticas pregadas pelo clero. Devemos contrariar os desígnios das confrarias existentes, estorvando suas rendas, não só pelo não reconhecimento das habilitações por ela atestadas, isso é, pela extinção das equiparações de seus ginásios ao nacional, como pela divulgação de seus defeitos, insensatez de seus méritos, falseamento de seus dogmas em toda parte onde houver uma reunião na imprensa e no lar. Laicizar a sociedade atual por meio da imprensa. Demonstrar a nefasta influência do jesuitismo na sociedade humana. Servir-se da imprensa, livro, revista, conferência, congressos, etc., para aclarar os espíritos sobre o perigo latente do clero, criando um grupo de irmãos dedicados e inteligentes para guiar a nação a Canaã da liberdade do pensamento. Ordenar às lojas que organizem e promovam conferências públicas e congressos contra o clero. A maçonaria unida deve fazer propaganda ativa e persistente destinada à demonstração dos erros e perigos da educação fradesca. Defender e propagar a instrução pública eminentemente leiga, afastando os padres das escolas. Afastar a mulher do confessionário, emancipá-la da tutela que sobre ela pretende ter o padre, é o passo mais agigantado para se combater esse monstro audaz e terrível que se denomina clericalismo. Devemos mover guerra sem tréguas ao elemento clerical, na exposição constante por meio de conferências. É necessário enfrentar o clericalismo até enforcar o último papa com os intestinos do último frade. Tá vendo? Esses são os lemas e os objetivos da maçonaria, meu amigo. Então aqui fica muito patente, fica muito evidente a natureza demoníaca e satânica da maçonaria. Olha essa outra parte aqui. O essencial é isolar o homem de sua família, fazer-lhe perder os costumes dela. Veja se isso não está empregado na nossa sociedade moderna. Pelo pendor de seu caráter, ele é disposto a fugir dos cuidados do lar e correr atrás de prazeres fáceis e de alegrias proibidas. Gosta das grandes conversas dos cafés, da ociosidade dos espetáculos. Arrastai-o, subtraí-o, deixai-lhe uma importância qualquer. Ensinai-o discretamente a aborrecer-se de seus trabalhos diários, e por esse manejo, depois de o separardes da mulher e dos filhos,
e de lhe mostrares quanto são penosos todos os deveres, inculcar-lhe-eis o desejo de outra existência. O homem nasceu rebelde. Atiçai esse desejo de rebelião até o incêndio, mas que o incêndio não irrompa. E uma preparação para a grande obra que deveis começar. Quando houverdes insinuado em algumas almas o tédio da família e da religião, quase sempre um segue o outro, deixai cair certas palavras que provoquem o desejo de ser filiado à loja mais próxima. Essa vaidade do citadino ou do burguês de enfreudar-se à franco-maçonaria tem algo de tão banal e de tão universal que eu pasmo de estupidez humana. Então veja, aqui volta naquela situação que ele estava falando da construção do Templo de Salomão. Você veja as técnicas que a maçonaria já usava naquela época para pregar contra a família, para pregar contra a destruição. Lá em cima ele estava falando de uma parte que eu não mostrei, que a mulher ela é injustiçada pelo homem egoísta e tudo mais. E por outro lado, eles que estão incitando esse homem a ser egoísta, né? Não pensar no lar, pensar só em prazeres, em divertimentos, pensar que o casamento e a família não vale a pena, que a religião não presta para nada e tudo mais, né? É uma maneira de destruir a família, de atrair o homem para as lojas maçônicas e uma maneira também de perverter a mulher conforme eles queriam e está escrito anteriormente, como eu falei. Lembrando que esses documentos são da loja Alta Venda da Itália, que era uma loja maçônica aí de grande influência na Itália, com ações aí criminosas, inclusive de assassinatos e tudo mais. Veja aquela parte que eu citava lá no vídeo anterior. Então aqui está um maçom escrevendo para o outro dizendo o seguinte. Tertuliano dizia, eu falei que era São João Crisóstomo, eu errei, era Tertuliano. Com razão, que o sangue dos mártires gerava cristãos. Está decidido dos nossos conselhos que nós não queremos mais cristãos. Então veja bem, a maçonaria é anticristão, não queremos mais cristãos. Não façamos, pois, mártires, mas popularizemos o vício nas multidões. Respirem-no, elas, pelos 5 sentidos. Então eles querem incentivar os vícios, os pecados, né? Aqui vício não é bebedeira, essas coisas. Aqui vício é contrário de virtude, que são os pecados. Saturem-se deles, e esta terra, onde o aretino semeou, está sempre disposta a receber lúbrigos ensinamentos. Fazei corações viciosos, e já não tereis católicos. Afastai o padre do trabalho, do altar e da virtude. Veja aqui a infiltração dentro da igreja. Ó. Afastai o padre do trabalho, do altar e da virtude. Procurai jeitosamente ocupar em outra coisa seus pensamentos e suas obras. Tomai-o ocioso, glutão e patriota, e ele se tornará ambicioso, intrigante e perverso. Veja bem, então quer dizer, o que é assim, ó, ocioso, glutão e patriota? É a maçonaria, é o que os maçons são, como eles mesmos estão dizendo aqui. Lembrando que esse patriotismo aqui, nessa época, era sinônimo de ser anticlerical, porque aqui defendia-se um nacionalismo contrário ao universalismo da Igreja Católica. Mas voltando. Então veja bem, ele mesmo confessa que o maçom, na verdade, é ambicioso, intrigante e perverso, como eles que estão escrevendo essa carta aqui, né? Tereis assim cumprido 1000 vezes melhor a vossa tarefa do que se houvesses embotado a ponta de vossos estiletes nos ossos de alguns pobres diabos. Por que ele está falando isso? Ele está falando desmoralizar os católicos é melhor do que cortar eles com estiletes, porque a maçonaria era conhecida nessa época, especialmente na Itália, por vários assassinatos com navalhas. E eles matavam padres, bispos importantes e tudo mais nessa época aqui, né? Ou políticos importantes que apoiavam a igreja. Não quero, nem você também quer, não é? Amigo Núbios. Dedicar minha vida aos conspiradores para me arrastar na velha rotina. É a corrupção em grande escala que havemos empreendido. A corrupção do povo pelo clero e do clero por nós. Veja bem,
Olha só, a corrupção do povo pelo clero e do clero por nós. Ou seja, eles se infiltram no clero, corrompem o clero e o clero corrompe o povo. Essa é a estratégia da alta venda, da loja maçônica da Itália. A corrupção que devemos conduzir-nos a pôr um dia a igreja no túmulo. Então eles querem pôr a igreja no túmulo. Esse é o objetivo da maçonaria. Um dia, quer dizer, é uma coisa feita a longo prazo. Eles sabem que isso não é imediato. Então a maçonaria planeja coisas para um futuro. Eles pensam a longo prazo, meu amigo. Então não adianta você vir me dizer, mas isso aí era antigamente, não sei o quê. Está aqui, ó. É o objetivo final dele. Ultimamente eu ouvi um amigo nosso rir da maneira filosófica dos nossos projetos e dizer: para abater o catolicismo é preciso começar suprimindo a mulher. A palavra é verdadeira, mas já que não podemos suprimir a mulher, corrompamo-la. Veja bem, corrompamo-la com a igreja. Corruptio optimi pessia. A corrupção do ótimo é péssima. Tá vendo? É infiltrar-se dentro da igreja para corromper a mulher. Porque ele sozinho não estava conseguindo corromper. O objetivo é bastante belo para tentar homens tais como nós. Não nos afastemos dele, do objetivo de corromper, por algumas míseras satisfações de vingança pessoal. Ou seja, aqui ele está mandando abandonar o ódio que os maçons têm da igreja, de alguns padres. Ele está falando, deixa quieto, não vamos sair matando os padres pela rua, porque senão nós vamos fazer mais cristãos. Nós temos que corromper a igreja. O melhor punhal para ferir a igreja no coração é a corrupção. Mãos à obra, pois, até o fim. É monstruoso as atitudes desses desgraçados, desses malditos, verdadeiros filhos do inferno, contra a Santa Igreja de Cristo, meu amigo. Então, o que dizer desses patifes? Então, a maçonaria segue o seu plano, ela é anticristã, ela é anticlerical, ela é satânica. Eles acusaram muito, né, durante esse livro e mais outros aqui, e hoje, principalmente, a igreja de acusar eles injustamente, de tal, de intolerância e tudo mais. Essa aqui eu vou deixar só a recomendação para vocês, uma hora dessa eu acho que vou fazer um outro vídeo analisando essa encíclica. Essa aqui foi a encíclica do Papa Leão XIII, um papa que foi um herói, na verdade, numa época difícil, numa época em que a maçonaria estava impregnada em todo lugar, né? Numa época de revoluções da França, vários países aí se revoltando, perseguindo a igreja. Entre o século XIX e o século XX, uma época bem difícil. E ele escreveu uma carta encíclica condenando todos os erros da maçonaria, uma carta gigantesca, gigantesca. E aqui nós podemos ver, na verdade, que eles disseram, os maçons disseram sempre, né? A igreja acusa nós de ateísmo, mas na verdade a gente, para ser maçom, tem que acreditar em Deus. Está aqui, ó. É sustentado também que o Estado deve ser sem Deus e tudo mais, né? Então a encíclica do Papa aqui está condenando essas atitudes da maçonaria. E a maçonaria nega, né? Mas nós acabamos de ver aqui nesse livro, lembrando, o livro é esse aqui, ó. A maçonaria no Brasil, orientação para os católicos, do Dr. Boaventura Kloppenberg. A maçonaria já escreveu um livro com o mesmo título para confundir as pessoas, para que poucas pessoas cheguem ao conhecimento desse livro aqui, ó, que é uma obra fantástica, publicada aí há muito tempo já. Então, sugiro que você baixe e veja com seus próprios olhos essas monstruosidades que eles escreveram aqui e que está denunciada nesse livro. Tá bom, meu amigo? Eu vou procurar fazer um vídeo analisando outras partes, outras características da maçonaria e também algumas encíclicas aí, principalmente essa de Leão XIII, que eu acho que é a mais completa. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui, então. Valeu! Domine,